Fala galera, também é o seguinte, então, você está estufado, com a barriga meio distendida, aquela sensação de inchaço também, quer dar aquela desinchada, pelo menos em poucos dias? Pois bem, esse vídeo é pra você, e melhor, sem fazer dietas malucas, inclusive sem fazer ali aqueles sucos detox, tá? Então fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te mostrar um cardápio com evidência científica que você vai conseguir fazer essa estratégia nutricional por poucos dias aí e que vai conseguir ter aquela sensação de menos retenção, melhor também da função intestinal, enfim. Então, antes de começar o vídeo, não se esquece de dar o joinha, se inscrever no canal e também ativar as notificações para que assim eu postar o vídeo a gente já vinha assistir. Então, bora pro vídeo. Bom, galera, antes de a gente começar e falar do plano alimentar, que eu vou deixar até aqui na imagem para vocês, né, em cada refeição, eu queria trazer para vocês quais são os reais motivos que a gente pode ficar também um pouco mais inchado. E existe aí até alguns motivos mais transitórios, que a gente vai ali ter momentaneamente e depois vai passar se tudo você levar em consideração para se cuidar, né? Então a gente tem aí, o primeiro ponto seria justamente o consumo de bebida alcoólica em excesso, consumo de alimentos mais ultraprocessados, consumo também de sódio, né, em grande quantidade. A gente também tem o consumo de alimentos mais açucarados, né, como por exemplo os doces, né, até mesmo algumas massas. Então a gente tem sim ali um consumo mais elevado desses carboidratos que podem aumentar a retenção hídrica também. Além disso, também temos algumas disfunções intestinais que podem trazer essa sensação também de inchaço, estufamento, como por exemplo a síndrome do intestino irritável, propriamente a SIBO, né? Então a gente tem várias condições intestinais que podem trazer também essa condição de inchaço e também retenção, e também uma restrição ou mudança da condição do teu sono, né? O sono também tem uma relação direta quanto à nossa questão de inchaço, tá bom? Bom, galera, começando aí para o nosso cardápio, né? Não menos importante, o café da manhã, uma refeição muito importante no nosso dia a dia. Eu só quero ressaltar para vocês que esse cardápio não deve ser feito por mais aí do que 3 ou até mesmo 7 dias, né? Não deve ser feito por muito tempo, porque eu não te conheço e não sei qual a quantidade que você realmente precisa consumir. Então esses alimentos que eu vou estar citando aqui em cada refeição não é para você ficar fazendo por muito tempo, porque isso pode levar até alguma privação muito severa de carboidrato ou até mesmo nutrientes. Isso pode levar a uma condição até um pouco ruim ou até mesmo chata da tua saúde, tá bom? Então não faça isso por muito tempo, faça realmente aí por um período curto de tempo, por exemplo 3 dias, no máximo 5 dias, para que você se sinta ali um pouquinho mais desinchado e um pouquinho melhor também com essa sensação de distensão, tá bom? Então, vamos lá. Café da manhã, não menos importante, como eu citei no início, a gente deve fazer uma refeição um pouquinho mais completa, mas nesse sentido de desinchar ali por mais 3, 5 dias, realmente ele pode ficar um pouquinho mais restrito, como por exemplo, começar o dia consumindo alguma fruta com alguma fibra, no caso aí, né, a aveia, chia, linhaça, não que a banana não tenha fibra, mas a gente pode estar colocando ali a fruta com uma dessas opções, como a aveia, chia, até mesmo a linhaça, colocando ali junto, tá? E depois disso, colocar alguma fonte proteica, como até mesmo ovo, né, ali com um queijinho, e em seguida você tomar ali um chá, seja um chá de gengibre, chá verde, até mesmo chá de cavalinho, tem uma opção também muito boa em relação à diurese, certo? E até mesmo um suco com a densidade calórica um pouquinho mais baixa, como um exemplo aí do suco de limão. Bom, seguindo aí para a próxima refeição, a gente tem a opção de fazer o lanche da manhã, né, colocando aí talvez umas castanhas, né, que tem um fator muito importante antioxidante, anti-inflamatória, para que essa fase também da desinchar, na verdade, seria uma opção muito boa as castanhas, oleaginosas de forma geral, amendoim, nozes, amêndoas, a própria castanha do Pará, castanha do caju, né, colocando junto ali com algum chá também, ou até mesmo um suco, ou uma quantidade de água legal, pode sim também favorecer uma melhora dessa retenção e também até mesmo eliminar um pouquinho mais essa quantidade de água retida nesse período aí que você teve ali de festa, né, de um alto consumo de carboidrato, como eu disse no início, né, alguns fatores que podem aumentar esse inchaço. Então aumentar sim esse consumo de alimentos mais antioxidante e anti-inflamatório pode te ajudar bastante, tá? Seguindo aí para a nossa próxima refeição, o almoço, ela pode ficar ali com alguns alimentos mais com perfil menos fermentáveis, como um exemplo aí a batata inglesa como a nossa principal fonte de carboidrato, seguido aí, por exemplo, substituindo na verdade o arroz. A gente pode nesse momento de 3 dias retirar ali um pouquinho o feijão, porque o feijão em algumas pessoas pode fermentar bastante e isso pode estar piorando essa sensação de estufamento, né, de distensão abdominal. E também colocar aí a fonte de proteína, como exemplo aí eu sugiro para vocês colocarem o frango ou até mesmo o peixe ali, que tem uma função um pouquinho melhor por ser uma carne mais magra, né? Então colocar essa combinação de batata inglesa com a fonte proteica um pouquinho mais magra, como o frango ou peixe, e uma salada, né, uma salada bem caprichada ali de legumes, por exemplo, cenoura,
beterraba nem tanto, porque pode fermentar também algumas pessoas, mas se você não sente nada com beterraba, pode colocar também. Então cenoura, beterraba, batatinha, né, abobrinha, abóbora, pepino, enfim, alface, tomate. Então você pode ficar bem à vontade em relação à salada e acrescentar talvez ali um pouquinho de azeite também nessa salada, que seria bem importante para a sensação também de função antioxidante e anti-inflamatória. Bom, seguindo aí justamente para a próxima refeição, o lanchinho da tarde, a gente pode dar uma caprichada, principalmente na quantidade de proteína. Então a primeira opção seria justamente um whey junto com um pouquinho de leite e talvez ali uma aveia, né? Lembrando que esse leite, se você tem intolerância à lactose, pode ser o zero lactose. Então ficaria whey, leite zero lactose e um pouquinho de aveia ou até mesmo a chia ou a linhaça também. Segunda opção do lanche da tarde poderia ser também as castanhas, né, os oleaginosas de uma forma geral, junto com alguma fruta, e você pode acrescentar também algum tipo de chia ou até mesmo linhaça nessa combinação. Terceira alternativa aí para esse lanchinho da tarde ainda, a gente teria a opção do iogurte, né? O iogurte com um pouquinho de iogurte natural ou até mesmo iogurte zero. Você pode acrescentar também um pouquinho de chia, linhaça e até acrescentar algum tipo de whey também nessa refeição. Uma outra opção sem whey seria justamente o ovo com um pouquinho de queijo e consumir uma frutinha ali também será uma opção bem interessante. Seguindo aí do nosso jantar, né, indo para a nossa próxima refeição, que seria o jantar, eu sugeriria na verdade que essa refeição fosse a tua última refeição, pelo menos nesses 3 ou 5 dias que você vai estar fazendo essa estratégia, de ser ali realmente uma refeição um pouquinho mais leve, como por exemplo, a mesma coisa, a mesma salada que a gente colocou na hora do nosso almoço. Então, legumes, né, alface, tomate, cenoura, beterraba, abóbora, abobrinha, pepino, azeitona, enfim, tudo que você tiver direito em relação à salada, com um pouquinho de azeite e acrescentando só apenas a fonte de proteína, que seria o frango ou um peixe, ou até mesmo o ovo ali, pode acrescentar também nesse jantar, que não teria problema nenhum em você estar colocando um ovo também no turno da noite, tá bom? E além disso, você pode acrescentar também algum tipo de chá combinando com esse nosso jantar, né? Então, um chá de camomila, melhorando a condição do seu sono, que pode ser inclusive uma das condições que pode estar atrapalhando a tua questão de inchaço. Então, um chazinho de camomila, passiflora, também tem uma opção bem legal em relação a diminuir um pouquinho a ansiedade. Então seria estratégia nutricional muito interessante para esse turno do jantar de vocês, tá bom? Então, lembrando, galera, que esse conteúdo em relação à estratégia nutricional, né, dessas refeições desses 3 dias é só realmente por tempo determinado. Não vá fazer isso por muito tempo, porque eu não te conheço, eu não sei qual é a tua necessidade em relação à quantidade calórica, a quantidade de nutrientes que você precisa também. Então faça isso por pouco tempo, que realmente pode levar a algumas complicações da tua saúde se for por muito tempo, tá bom? Principalmente na condição de carboidratos, vitaminas e minerais, tá? Bom, então nesse conteúdo que tinha para hoje para vocês, não esquece, dá o like aí nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar as notificações para que se eu postar o vídeo, você já vir assistir. Então fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!